A Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarela On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Luísa Erundina, deputada federal pelo PSOL e ex-prefeita de São Paulo. Muito obrigada pela presença aqui, deputada, é um prazer receber a senhora, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Clarice, e cumprimento aos internautas que nos acompanham. E é um prazer conversar com vocês. Como de costume, nos acompanham aqui nesta entrevista dois outros jornalistas, Arthur Rodrigues, repórter de política da Folha de São Paulo, e Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica. Deputada, vou abrir aqui essa nossa primeira conversa, então, tratando um pouquinho dos assuntos que a gente tem um pouco mais quentes na cena política hoje, que dizem respeito à senhora e ao partido da senhora. Primeiro, eu queria saber em que pé estão as conversas sobre o seu plano para essas eleições, e a disposição de concorrer a algum cargo eletivo neste ano, e também sobre as tensões que estão correndo ali nos bastidores nas negociações entre o PSOL e entre o PT. A gente ouve ali que está tendo algum ruído, muita pressão, o seu partido estaria se sentindo um pouco desprestigiado e a senhora estaria aí também com a candidatura em questão por conta disso. Para onde iria? Então, queria saber um pouco sobre os planos da senhora, que a senhora comentasse um pouquinho, então, como estão caminhando essas conversas. Olha, Clarice, também o Daniel, o Arthur, um prazer conversarmos aqui sobre questões que estão na agenda da sociedade. Certamente esse processo eleitoral e as implicações disso nos partidos é um capítulo especial desse momento, né? A gente sabe que a conjuntura sugere que teremos uma eleição bem diferente das demais eleições. O que está em jogo não é só a disputa do poder institucional, que se faz através das forças políticas, do cenário político nacional, mas também em relação a uma crise multifacetada que vem acontecendo já há bastante tempo, no mínimo há 3 anos e meio, não só a partir do governo Bolsonaro, mas antes eu demarcaria essa conjuntura se desdobrando até os dias de hoje a partir da jornada de junho de 2013. Aquele foi um momento em que uma multidão, por mais de um mês, né, se expressou na sociedade em atos muito fortes no país inteiro e que já sugeria algumas questões que estavam ocorrendo na sociedade brasileira. Eram pessoas de todos os segmentos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os níveis, né, de interesse. E, no entanto, havia uma manifestação que não estava muito orientada por uma agenda, a não ser um ou outro aspecto, né, de denúncia, de crítica, de exigência de mudanças, mas não havia nenhum nível de organização, de articulação e, portanto, se ressentia da falta de uma organização política, né? De lá para cá, houve desdobramentos que passou, né, pela Lava Jato, passou, né, por outros momentos críticos da vida do país, o impeachment da Dilma Rousseff, e esses fatos todos se articularam de uma certa forma, ou se implicaram mutuamente, e deu como resultado último a eleição da Dilma, aliás, a eleição do Bolsonaro, depois do impeachment da Dilma Rousseff. E foram aspectos que caracterizaram esse período de tempo da história política, social, econômica
do país, e cultural, inclusive, e que, de uma certa forma, explica, né, esse desdobramento de tantos acontecimentos que impactaram, em alguns aspectos, ou principalmente negativamente, ao ponto de nos colocarmos numa situação de governo que se vive um clima de medo, violência política e, portanto, uma insatisfação generalizada, além da crise social, desemprego em massa. Há muito tempo que não se assistia a uma situação de fome, de miséria, como aconteceu ou tem acontecido ao longo desses 3, 4 anos. E tudo isso, no meio disso, tem essa eleição, depois da eleição de 2014 e 2018, que, por sua vez, também determinaram algum aspecto dessa conjuntura, e hoje estamos para enfrentar uma eleição bastante polarizada, entre duas candidaturas que, por si mesmas, elas já emprestam, pela história das duas candidaturas, uma dimensão de gravidade, de polarização e, portanto, de dúvida sobre o resultado, embora as pesquisas estejam a indicar a preferência de um em relação ao outro, mas dificilmente haverá uma decisão de primeiro turno. Com certeza os dois estarão no segundo turno, e tudo isso traz suas implicações, no curso de um processo de disputa eleitoral, e é isso que caracteriza o momento, e é isso que nos desafia. E o pós-eleitoral não se trata apenas de ter um resultado eleitoral a favor de um ou de outro, e o reconhecimento das autoridades, que devem reconhecer ou não esse resultado, mas tem que reconhecer dentro das regras democráticas. Precisa ser respeitado o resultado dessa disputa, e mesmo que isso ocorra sem maiores atropelos, nós temos o pós-eleitoral, que nos desafia muito, que é a reconstrução daquilo que se perdeu ao longo desses anos, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético, do ponto de vista da desesperança, do desalento, do desencanto. A sociedade está doente, muita gente está com depressão, o índice de suicídio é muito alto. Então, tudo isso são indicadores que mostram que nós não estamos vivendo um momento normal e, consequentemente, não teremos uma eleição como outra qualquer, e tudo isso nos coloca a responsabilidade de enfrentarmos esse momento da melhor forma, de modo a preservar e defender e preservar a democracia em nosso país. A senhora iria para uma vaga na Câmara dos Deputados? Está batido esse martelo, ou a senhora ainda está conversando internamente sobre qual seria o melhor caminho? Não, veja, num certo momento se falou de outras hipóteses, de composição de chapa, mas a minha decisão pessoal, com a qual o partido concordou, é exatamente uma nova reeleição para a Câmara dos Deputados. Eu até me questionei, será que é o caso, nessas alturas da vida? E como eu me dediquei à política desde que muito jovem, eu fiz uma opção de vida pela política, me dediquei a ela a minha vida toda, e nesse momento eu ainda tenho condições de saúde, de motivação, de vontade de permanecer na luta, e eu acho que o país demanda isso, no meu caso, tentar contribuir com a experiência que eu tive a oportunidade de viver, de acumular, e é bom para o partido, é bom para o país, ou primeiro é bom para o país, é bom para o partido, e quem sabe um mandato popular, como tem sido o nosso, que tem uma relação permanente e direta com os movimentos sociais, os movimentos populares, e isso dá uma densidade ao mandato e o torna com um grau de legitimidade, mesmo um partido com uma representação pequena, como é o PSOL. É uma bancada pequena, mas uma bancada bastante aguerrida, bastante competente, modéstia à parte, não estou me referindo a mim, mas ao conjunto da bancada, e que marca uma presença no legislativo, portanto, no institucional, independente de ser uma das menores bancadas,
mas que tem programa, que tem ideologia e que tem uma prática política muito voltada para a sociedade civil organizada e para os setores populares. Então eu me sinto assim meio à vontade de dizer, olha, eu vou tentar mais um mandato e quem sabe isso seja bom para o país e seja bom para a democracia no momento em que estamos vivendo. Deputada, o PSOL abriu mão aqui da candidatura ao governo de São Paulo para apoiar o Fernando Haddad. E hoje há um impasse sobre qual o papel do PSOL aqui em São Paulo, sendo que o PSOL no momento não é o preferido do PT para ser o vice e a chapa já fechou apoio ao Márcio França. Como é que a senhora vê esse momento do PSOL aqui em São Paulo? O partido corre o risco de ficar de fora aí dos principais postos aí na eleição? Olha, veja, Arthur, eu penso um partido com as características do PSOL, né, e com o projeto do PSOL, né, que tem uma tarefa, tem um papel e tem uma presença necessária, não só enquanto disputa do poder institucional. Aliás, eu acho que o principal papel de um partido com as características, né, do PSOL ou de qualquer partido democrático popular de esquerda é pensar na organização política dos setores populares, né? Porque uma das deficiências da nossa democracia e a instabilidade a que vivemos sempre, estamos sempre vivendo, se deve, em grande medida, à pouca atuação dos partidos, mesmo do campo democrático popular de esquerda, junto à sociedade civil. Porque a sociedade civil, ou seja, os setores populares, são um poder, né? Você tem o poder judiciário, legislativo, executivo e tem o poder popular. Isso numa verdadeira democracia, numa autêntica democracia. Porque a origem do poder não são os partidos, não são os candidatos, mas é o setor popular que vê nesse partido uma força de representação dos seus interesses. E, como tal, nos delega mandatos para que falemos em seu nome, os representemos, né, defendamos os seus interesses. E, portanto, isso cabe em qualquer momento da vida desse partido, não só em períodos eleitorais. A eleição é um evento importante na democracia, mas não se esgota a tarefa de um partido com as características do PSOL a participar de eleições, disputar o poder, e como se isso, na maior parte dos partidos, é praticamente o evento mais importante, quase que único, e esses partidos vivem quase que em função desse momento, que é o momento eleitoral. E é isso que eu cobro do meu partido e dos partidos desse campo, que nós precisamos ter uma presença permanente junto aos setores populares para ajudar a promovê-los do ponto de vista da sua consciência política, da sua formação política, da sua organização política, da sua participação política, sem o que nós não garantiremos plena democracia, que supõe duas dimensões, que é a democracia representativa e a democracia direta ou participativa, e que está previsto, inclusive, mecanismos da Constituição em que não se executa, não se implementa, não se operam esses mecanismos, que são o plebiscito, o referendo, o projeto de lei iniciativa popular, que em todas as outras democracias do mundo, nos marcos da democracia brasileira, esses mecanismos eles funcionam em toda eleição. Em toda eleição, o mandatário do Poder Executivo naquela instância, né, consulta a sociedade, ou submete à sociedade que está votando naquele momento sobre, certamente, por exemplo, certos projetos do Executivo. Uma obra, por exemplo, como a Belo Monte, que tem um impacto muito grande no meio ambiente, na questão ambiental, e um enorme investimento, um impacto muito grande do ponto de vista do meio ambiente, da cultura, dos ribeirinhos, da população tradicional. Em qualquer outra democracia, um executivo não implementaria um projeto desse sem uma consulta que se faz sempre em cada eleição. Quer dizer, o programa de um governante sempre passa pelo crivo da sociedade, que é representada por isso, que é parte desse governo, sobre os investimentos e sobre a ação do governo, legitimando e, de uma certa forma, decidindo
sobre as questões estratégicas desse governo. Então, partido que se propõe a ser democrático popular de esquerda está a serviço não só de disputar o poder institucional, mas de organizar o poder popular, ajudar... Então não tem que priorizar cargo, deputada, é isso? Porque a gente vê uma discussão nos bastidores muito forte sobre cargos. Eles querem mais... há representantes dirigentes do seu partido que estão reivindicando posições claras dentro da campanha. Eu quero um cargo, eu quero uma vice, eu quero se não, eu vou lançar um candidato ao Senado. A gente está vendo. A senhora acha que o pessoal tem que ir além disso, não se ater a isso e ser parte de um projeto maior? É isso que eu estou entendendo. Mas não só cargos, é poder mesmo, né? Então, nem sempre uma aliança, uma coligação ou um ajuntamento de forças políticas se faz sobre um projeto que interesse a sociedade. É sempre interesses de cargos que o poder confere. Mas isso é muito pobre para um partido. E ele desaparece como partido, né, se ele perder essa outra dimensão de contribuir para elevar um nível de consciência política da sociedade civil, de ampliar a sua organização e seu poder popular, para ter, inclusive, o respaldo dessas forças nas suas iniciativas no plano institucional. Então, por exemplo, no caso do Executivo, quando não tem esse vínculo com a sociedade civil organizada, fica a depender, para a sua governabilidade, da maioria no Poder Legislativo. E isso nem sempre, quem ganha a eleição para o Executivo consegue maioria no Congresso Nacional, e aí sua governabilidade fica à mercê de alianças, de coligações e de compromissos com partidos que às vezes não tem nada a ver com o ideário, com o projeto original dessa outra força política que ascendeu ao poder institucional. É o modelo de presidencialismo de coalizão. Nem sempre o eleito tem maioria no Congresso e fica a depender para a sua governabilidade de fazer alianças e de buscar aliados e alianças com forças que não têm os mesmos compromissos desse governante, que estaria no partido com outro projeto. E é isso que faz com que nem sempre aquele que se dispõe a se eleger a partir de um determinado programa, o compromisso, consegue cumprir esses compromissos por conta desse defeito do modelo de presidencialismo de coalizão, porque não assegura maioria no Congresso e, consequentemente, não assegura que suas ideias, seus projetos, seu programa tenha respaldo suficiente para se viabilizar. Deputada, eu vou fazer duas perguntas combinadas, até porque eu acho que a primeira ela tem uma resposta um pouco óbvia. A primeira pergunta é se a senhora está preocupada com a violência política, com o risco de violência política no país. E a segunda pergunta, porque eu acho que a senhora vai responder sim, o que a sociedade pode fazer para evitar que esse risco se concretize? Olha, a própria disputa eleitoral já configura uma correlação de forças que torna a situação muito complexa. A violência política, né, ocorria antes já, o caso da Marielle, agora o caso do Marcelo lá no Florianópolis, no Paraná, a perseguição a parlamentares. Nós temos Talíria Petroni, que é do Rio de Janeiro, do PSOL. Ela vive com seguranças da própria Câmara Municipal, porque ela é permanentemente ameaçada, né, de violência institucional. Tem várias vereadoras e algumas deputadas do PSOL. Outro dia até fizemos um encontro com essas pessoas, com esses companheiros e companheiras, e que a situação é muito crítica, é muito grave, de perseguição permanente, de ameaças permanentes, de insegurança permanente. Não só nas grandes cidades, também em cidades médias, pequenas cidades. Há, nesse momento, uma violência política muito grande contra essas pessoas. E, particularmente, em relação ao governo, que está a disputar um novo mandato,
né? Ele não esconde, inclusive, né, essas suas intenções violentas, né, essas ameaças, essa intimidação permanente, né? Então ele não faz outra coisa senão ameaçar, né, sinalizar, né, de riscos à democracia. Recentemente, este fim de semana, ele falava, chamando as pessoas a irem ao 7 de setembro, ser o último 7 de setembro. O que isso significa? Portanto, ele não esconde. Agora, o que é mais dramático é que não há nenhuma reação a isso, né? Essa reunião dele com os embaixadores, isso foi algo tão, sabe, tão vergonhoso para o Brasil, né? Então deve ser tão incompreensível para os próprios embaixadores, os próprios representantes desses países que foram convocados, né, para assistir aquele momento, né, terrível, um momento absurdo, pouco compreensível do ponto de vista protocolar, enfim. E isso ele faz, e o presidente da Câmara até hoje não falou a respeito, quer dizer, não sinalizou nem a favor nem contra. Mas e foi é um caso muito claro de crime de responsabilidade do mandatário, né? Dizendo ali, inclusive, isso, né? Criticando o sistema eleitoral, o sistema do voto, né, digital, sem nenhuma explicação, sem nenhuma comprovação do que ele anunciava como sendo um sistema falho, inseguro, que não garanta a segurança do pleito, né, sem nenhuma comprovação até hoje, colocado para embaixadores do mundo todo. Quer dizer, é de uma, sabe... E, no entanto, ele não sofreu nenhuma represália, a não ser dos partidos que foram à justiça, ou ao tribunal, quer dizer, aos poderes que dizem respeito a questões dessa natureza, mas nada aconteceu. Não há uma reação e tudo fica barato para ele, né? Eu fiz, inclusive, postei uma matéria em que eu falava do silêncio do presidente, né? Mas o silêncio é tão inapropriado que torna, sabe, uma fala muito forte. O próprio silêncio fala, né, da omissão dele, da conivência dele, né, da irresponsabilidade do presidente, que, inclusive, dias depois estava no ato de formalização da candidatura do presidente. Ele é presidente de um dos poderes, e ele foi eleito pelo conjunto dos membros daquele poder. É eleito por maioria, evidentemente, né, a ponto de ele era o coordenador, era o presidente do Centrão, e ele, evidentemente, contou com o Centrão e com a maioria. A senhora acha, então, que o presidente Arthur Lira se comporta como presidente do Centrão, como de uma certa forma, integrante, sim, do né? governo? De uma certa forma. Ele não reconhece a oposição. E numa democracia é inaceitável não ter espaço para a oposição. É da essência da democracia ter maioria e ter minoria. Portanto, ter oposição e ter situação que convivem democraticamente, sem o que você não pode acertar esse poder mais do que poderia acertar se fica com uma tendência só de decisão e de posição a favor de quem esteja à frente desse poder ou esteja representando indevidamente um outro poder, que é o caso que faz o presidente da Câmara. É como se ele fosse o líder do executivo, do poder executivo. Isso é inaceitável. Ele ele altera os dispositivos regimentais, que, por sua vez, se reportam ao texto constitucional no curso de uma votação importante. Ele altera as regras a regra do jogo correndo, né, também. É pior do que Eduardo Cunha. Eu vivi o tempo Eduardo Cunha que não foi fácil. Deputada, e o silêncio dos líderes empresariais diante das ameaças diárias à nossa democracia? Como é que a senhora analisa? É também inaceitável, incompreensível. Me parece que aos poucos eles estão se dando conta que também para ele não está interessando tanto esse modelo bolsonarista. O problema não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo. E ele ainda tem 25%, 30%, é muito apoio ainda na sociedade. Por isso não está certo o resultado no primeiro turno.
Nós vamos enfrentar um segundo turno, provavelmente, e não vai ser brincadeira. Porque ele não quer a eleição, ele não quer a democracia, ele não quer o resultado, mesmo favorável a ele. Ele não está interessado em ganhar as eleições. Porque mesmo que ele ganhe as eleições, ele vai estressar o sistema e vai tentar fechar. Não tem a menor dúvida. Ele preparou isso, né, aliciando e cooptando a polícia militar dos estados, armou a sociedade civil, certo? Ele realmente está com todo um plano, ele não esconde, é incrível. Como ele faz isso à luz do dia, de forma sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque não tem nenhuma resposta, nenhuma reação de nenhum outro lado. As ameaças dele ao Supremo Tribunal Federal é diário, várias vezes por dia. É o tema preferido dele, é atacar o Supremo, né? Não consegue mais atacar muito o Legislativo, porque ele é beneficiário do atual Legislativo, né? Ele está junto com o Legislativo fazendo a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, dos benefícios sociais que se criaram às vésperas das eleições, né, para valer até 31 de dezembro. É tão escandaloso do ponto de vista, né, do uso da máquina, do uso do dinheiro público, do uso do poder como presidente para favorecer-se, né, da parte dos beneficiários desses serviços que estão à disposição desse segmento mais pobre, né, desempregado, com fome, vulnerável, estão com condições de ser influenciado por esses programas. Espero que não, mas lamentavelmente... Mas é difícil a gente não ter algum efeito na ponta, né, deputada? É provável que com o tamanho desse pacote a gente veja pelo menos algum efeito. O Código Eleitoral, minha filha, prevê que determinadas ações, iniciativas do poder não pode se fazer em determinado período prévio ao eleitoral. Contratar pessoas, firmar contratos para investimento, não pode, porque isso impacta o resultado eleitoral. E ele faz isso sem nenhum, sem nenhum escrúpulo, né, e sem nenhuma reação por parte das outras instituições. Agora, a reação também de outras forças políticas, né, deputada, que a gente vê, a estratégia, por exemplo, do ex-presidente Lula para fazer frente a esse movimento do presidente Jair Bolsonaro é fazer alianças que seriam totalmente inimagináveis lá atrás, quando a senhora fundou o PT junto com o ex-presidente Lula. Como que é para a senhora ver, a senhora estava falando agora há pouco sobre governo de coalizão, essa questão das alianças, os desafios envolvidos, como que é para a senhora, com o histórico que a senhora tem, já tendo sido do PT, tendo deixado o partido pelas discordâncias que a senhora tinha, ido para o PSB, hoje partido de Geraldo Alckmin, também discordado, ido para o PSOL, e aí ver Alckmin e Lula na mesma chapa. Como que isso, a simbologia disso soa para a senhora? É ruim, é bom, é necessário? Olha, no início eu reagi a isso. Quando eu fui abordada, eu dizia que eu não entendia aquela aliança, porque eles foram opositores há muito pouco tempo. Até numa disputa para a presidência da República, os dois eram candidatos, né? E a polarização se dava antes de Bolsonaro, era PSDB-PT. Portanto, e tinha críticas ali de essência, né? Que não era só... Agora, como eu dizia no começo, não é qualquer eleição, é uma eleição, né, não para eleger esse ou aquele. É uma eleição para mudar essa realidade e precisa de força política para isso. Isso se justifica, essa junção de forças de democratas, né, de setores democráticos da sociedade, para poder criar condições de alterar, né, essa correlação de forças e viabilizar uma retomada da normalidade no país pós-Bolsonaro, pós-pandemia, e retomar o curso da construção do país, reconstrução dos direitos, reconstrução da soberania nacional, reconstrução do patrimônio nacional, Deputado, né? Reconstrução de tudo, reconstrução do marco constitucional legal. A Constituição já foi remendada 122 vezes com emendas constitucionais. E dessas, 23
foram aprovadas no curso desses governos do Bolsonaro. Portanto, a Constituição está tão desmontada nos seus fundamentos, né, que vai ser necessário, quem sabe, uma nova Constituinte para se refazer, reconstruir o marco legal, o marco institucional, constitucional do país, porque está desmontado, não tem mais lógica do que está lá, de tal ordem que se alterou os dispositivos constitucionais em todos os aspectos, econômicos, trabalhistas, previdenciários, enfim, em todos os sentidos, em todos os aspectos, a relação entre os poderes. Hoje se legisla por medida provisória, se legisla por PEC, e não se promovia proposta de emenda constitucional, a não ser por questões muito especiais que justificasse a alteração do texto constitucional. Para não falar da infraconstitucional, que é a legislação ordinária, né, que pode se alterar por uma outra lei, digamos assim. Mas pode tudo nesse momento. Então, o marco constitucional legal não tem mais lógica, não tem mais sentido, não dá mais conta, né, da sua função como estrutura de poder para segurar, legal, para segurar o país, os poderes do país, a ordem constitucional, a ordem institucional. Portanto, é um desmonte total. E o pior é que você tira do Bolsonaro, mas não tira o bolsonarismo. O bolsonarismo hoje é um movimento político mundial, né? E que aqui é uma expressão desse movimento de completa indireitização do mundo, das forças políticas, né? Passando pelos Estados Unidos com o Trump, e o Bolsonaro é um filhote do Trump e quer imitar em tudo que é o que ele fez na vida e faz. Inclusive, ele está repetindo aquilo que ele fez em relação ao resultado das eleições. Deputada, em relação ao atual presidente. É possível, a senhora falou em retomar a normalidade, é possível retomar a normalidade, por exemplo, retomar o controle do orçamento após se estabelecer um padrão de que os deputados e senadores têm um poder tão grande sobre o orçamento que ninguém consegue controlar? É possível, por exemplo, voltar a ter um Ministério Público independente diante do que vem acontecendo agora? Como é que a senhora vê esses desafios? É isso que eu digo, viu, Arthur? A necessidade de uma outra constituinte, um outro pacto social, né? Porque uma Constituição e todo o marco legal de uma sociedade supõe um pacto da sociedade com ela mesma, para que você tenha esse ordenamento harmonioso, equilibrado, com autonomia entre esses poderes. E não existe hoje, não existe, Arthur. Nós estamos, portanto, no momento, por isso que não vai ser fácil a tarefa seguinte. E precisa, quem ganhar, no caso, se não for Bolsonaro, que nem esperaria isso do Bolsonaro, mas se o Lula ganha, precisa ter o apoio da sociedade civil organizada, mobilizada, participativa, para se remontar tudo isso e se criar condições de força política para poder fazer valer novas intervenções, né, no plano político, institucional, enfim, de governo, para você reconquistar e retomar o curso da vida do país. Mas, deputada, como que o ex-presidente Lula vai ser capaz de, pós-eleição, caso ele venha a se eleger, montar um governo que seja minimamente coerente com os programas de governo que a gente viu na esquerda, no PT, ou mesmo ainda o PSB e o PSOL, pensando nos partidos que a senhora integrou, quando ele está conversando com, por exemplo, Luciano Bivar sobre atrair o União Brasil para um eventual governo a partir da eleição no segundo turno, quando eles falam em atrair o PSDB para integrar esse governo de coalizão. É isso que está sendo gestado dentro do PT, né? O que a gente ouve nas conversas ali nos bastidores é que a negociação está caminhando nessa direção. O plano deles é isolar o presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, PP, PL, republicanos ali, e tentar formar um governo que integre essas outras forças. Como que dá para fazer isso e ser coerente com o programa de esquerda que a gente viu? É possível? Não, não é possível. Eu tenho experiência, né, com o prefeito da cidade. Eu governei a cidade com minoria do Legislativo,
E consegui governar. Não fiz tudo o que eu gostaria de ter feito, mas eu governei com o povo. Então, precisa acreditar no poder popular. Inclusive, a Câmara Municipal, por uma iniciativa do Tribunal de Contas do município, em relação à primeira conta do meu governo, um tribunal que já tinha 30 anos, nunca rejeitou conta de prefeito nenhum, e a primeira conta do meu governo ele rejeitou, e o Tribunal de Contas sugeriu, em relatório, ao Legislativo para cassar meu mandato. E tentaram. Mas o povo foi para a porta da Câmara, ficou 4 dias e 4 noites num período de frio, de chuva, e segurou o tranco. E isso sem haver cooptação do governo em relação a esses movimentos. E era uma outra preocupação que eu tinha quando eu fui eleita, porque eu sou originária desses movimentos, como assistente social, como militante da luta dos movimentos, desde lá da época do Nordeste, quando eu estava lá junto da luta pela reforma agrária, e vim para cá por perseguição da ditadura militar, enfim, vim para cá fugindo da perseguição da ditadura militar que durou 21 anos. Bom, então, não há como... Quando você tem o povo do teu lado, você consegue superar a falta de correlação de forças no legislativo. Mas Lula está abrindo mão de governar com o povo nesse plano. Agora, precisa acreditar nesse povo, poder. Não é fantasia, não. Eu acredito nisso. Eu tenho convicção de que o povo é um poder. Se esse povo se organiza, se esse povo se conscientiza da sua força e tem clareza de que ele é poder, esse poder se exercita porque ele é originário do poder que eu tenho como deputada, como o presidente tem, o governador tem, a prefeita tem. É preciso, e é a função de um partido que quer transformações estruturais na sociedade, acreditar que a fonte do poder não é quem detém o mandato. O originário do poder é o cidadão, organizado, politizado, demandando os seus direitos, fiscalizando a execução desse poder, e em países de democracia mais completa, mais plena, de refazer o mandato, quer dizer, tirar um mandato de alguém que não está correspondendo àquilo que foi acertado, acordado, comprometido num processo eleitoral. Mas nesse momento, então, se a gente está vendo um movimento por parte da campanha do ex-presidente Lula muito diferente de priorizar um governo para o povo, como a senhora está falando, qual que é a situação? A gente pode entender, então, que há no partido da senhora, por exemplo, e outros partidos de esquerda, a avaliação de que nesse momento isso é necessário, porque é preciso garantir que a democracia se sobreponha aí a ter esse tal governo voltado para o povo? Exclusivamente para isso. No caso do PSOL, o acordo com a candidatura do Lula e com os partidos que hoje estão nessa tal federação de partidos, não é que nós participaremos do governo Lula. Nós, no governo Lula, anterior, e no governo Dilma, nós éramos oposição. Nós éramos oposição a esses governos. Eu imagino também que a proposta de programa que o PSOL apresentou para o Lula no momento da aliança... Não vai ter tanto espaço ali no resultado final, né? Pois portanto, não há compatibilidade entre propostas que nascem de um partido que tem determinados compromissos, de reformas estruturais, não dá para fazer concessões em relação a determinados compromissos e projetos programáticos e de ideologia político-partidária de apoio a um governo que não é comprometido com esses... Mas então posso entender, a senhora acredita então que o pessoal deve ou vai ajudar a eleger o Lula, mas não necessariamente está no governo, pode ir para a oposição? Sim, como tivemos no governo Lula e Dilma. O PSOL não foi um partido aliado da situação, em nenhum momento. As nossas votações, se verificarem nos registros da Câmara, vão ver. Não é que a gente votava não em tudo, porque havia políticas interessantes para o povo. Mas a maior parte das ações de governo, e tanto é que o Lula teve dificuldade
de fazer as reformas estruturais que estavam no seu programa no primeiro governo. A reforma agrária, a reforma tributária, a reforma urbana e outras reformas política, uma reforma estrutural do ponto de vista do sistema político, a reforma tributária no sentido de transformar o tributo progressivo em vez de regressivo, como é hoje, a luta por justiça social, o salário mínimo repor não só as perdas inflacionárias, mas ganhos reais do salário mínimo, que é uma forma de distribuir renda. Aqueles programas sociais, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, não é distribuição de renda, é transferência de renda. Você tira do Tesouro Nacional dos recursos públicos para as várias políticas, tiram um montante para uma política de assistência social, mesmo sem ser assistencialista, mas de assistência social, porque a assistência social também é um direito social, está no sistema de seguridade social, saúde, previdência social e assistência social. Não é favor que um governante faz de garantir as necessidades fundamentais, básicas do direito do cidadão. Mas isso não significa distribuição de renda. Distribuição de renda significa exatamente você ampliar a capacidade aquisitiva do trabalhador, da população em geral, por várias políticas, inclusive por uma política tributária que distribui renda. Tributar mais quem tem mais, tributar menos quem tem menos, fazer justiça fiscal, para depois você fazer justiça social. E o Lula não fez. Mas não fez porque ele não quisesse fazer, ele não fez porque ele não tinha governabilidade, a não ser com os partidos que não entravam na aprovação de matérias dessa ordem. Mas os erros do PT extrapolaram um pouco a simples falta de governabilidade, né, deputada? A gente viu escândalos aí que mancharam aí a história do Brasil de forma irreversível. A senhora diria que houve uma desilusão aí irreversível com Lula e com o PT? Não, tanto é que ele tem uma popularidade enorme ainda hoje, né? Porque ele fez políticas compensatórias importantes, sobretudo para segmentos mais vulneráveis da sociedade, né? E também o investimento em educação, né? Filhas de trabalhadora doméstica, e conseguiu fazer curso superior. Ele criou dezenas de universidades, dezenas de institutos nacionais de educação tecnológica. Portanto, é necessário reconhecer os investimentos do seu governo, dos seus dois governos, e, sem dúvida nenhuma, melhorou a qualidade de vida dessas camadas mais excluídas, mais desprotegidas, porque não tem uma situação estável no mercado, vive de geração de trabalho e renda. Precisaria, inclusive, nesses programas compensatórios da situação de vulnerabilidade, associar um outro programa que essa pessoa fica a depender de uma ajuda direta do Estado, enquanto isso ela se capacita no outro programa para se emancipar. Tem que ser programas que emancipem as pessoas para não ficar a depender do governo a vida toda, porque quando esse governo acaba esse tipo de programa, dependendo de quem venha no lugar desse. Então, e isso ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer as reformas estruturais. Não que ele não quisesse, porque ele não tem a força política para garantir apoio, aprovação dessas matérias no Congresso. Deputada, a senhora, eu vejo algumas pessoas que fazem um paralelo entre mensalão e orçamento secreto. Óbvio que a gente sabe que todos os governantes que ocuparam o Palácio do Planalto desde a democratização tiveram que ceder, negociar com o Congresso, e alguns extrapolaram o limite da legalidade. Na sua opinião, hoje nós estamos vendo algo semelhante? Quer dizer, existe um esgarçamento da legalidade quando se trata da cooptação de partidos via orçamento secreto? E isso tem algum paralelo possível com o mensalão? Veja, o mensalão se deu no momento do governo a partir de uma composição do governo que envolvia também
essas forças políticas que se beneficiaram do mensalão, né? Num sistema e num aparelho do Estado com essa dimensão, com essa complexidade, com essa distância, porque isso é um continente. Por exemplo, no meu governo, não é que eu consegui controlar 100% todas as ações do governo. Eu tive que demitir algumas centenas, 300 e poucos servidores, porque foram flagrados cometendo desvios éticos nas suas funções, lá nos extremos da cidade, nas administrações regionais, nos cargos que não tinham um acesso mais direto com quem estava no controle dessa ação. Portanto, é impossível um governo complexo, amplo, continental como o brasileiro, que não tenha desvios em algum lugar, mas não ao ponto de ser fruto de uma decisão de governo por conta da composição de forças desse governo. Isso não é aceitável, mas é o defeito do modelo do presidencialismo de coalizão. Ou a gente faz uma reforma política, porque normalmente cada ano eleitoral, um ano antes, eles inventam uma reforma política, que não é outra coisa senão remendos na lei eleitoral, certo? Na lei partidária. Nunca é para mexer no sistema. E para mexer no sistema, você tem que mexer, né, na estrutura do sistema, na relação entre os poderes, né, a distribuição de poderes entre o pacto federativo. O município é absolutamente esvaziado de poder. O Estado concentra 60% da receita do orçamento anual do país. O Estado um pouco, bem menos, e o município fica 14%, 12%. E é um município onde o poder se exercita, onde o tributo se cobra, onde as ações de governo se dão por uma demanda direta. Por isso, o município, na estrutura de poder do Pacto Federativo Brasileiro, não tem poder. Não tem poder político, não tem poder na política econômica, na política de investimento, é esvaziado de poder. Por quê? Porque é o poder mais próximo da cidadania. E, consequentemente, é aquele poder com mais capacidade de sofrer a pressão externa sobre os direitos desses cidadãos, né, sobre um poder que não tem poder, que é o caso do município. Por isso, não se altera o Pacto Federativo no país. O poder fica concentrado na União, né? E a União fica a distribuir para os municípios, para os estados, quando lhe interessa, quando são governos próximos a ele. Se são de partidos adversários, não chega lá o tributo federal no município, no estado, porque não há compromisso mútuo entre esses poderes. Portanto, é um defeito do sistema político. É preciso fazer uma reforma política de fôlego. E me estranha que nas outras eleições para presidente, todo candidato acenava que era a primeira reforma dele seria uma reforma política. Hoje nem se fala mais nisso, porque não se faz a verdadeira reforma política. Se fazem remendos para um tecido esgarçado. E quando você faz um tecido esgarçado, um remendo novo, ele esgarça mais ainda, que tem sido feito. Então, o que se fez de reforma política nesse país era esgarçar o sistema eleitoral, o sistema partidário, e torná-lo ainda mais vulnerável do ponto de vista da democracia, da autonomia dos poderes. Deputada, eu vou só interromper a senhora um pouquinho, porque eu estou me aproximando bastante aqui do meu tempo. Eu vou passar a palavra aqui primeiro para o Arthur, para a gente já começar a fazer uma rodada aqui de encerramento, mas ainda dá para a gente conversar um pouquinho. Arthur, por favor. Me controle, porque às vezes eu falo demais. Não tem problema, eu estou aqui para isso. Deputada, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre como é que a senhora vê o cenário político da América Latina. Tem novos governos de esquerda surgindo, mas eles já têm surgido com enormes problemas pela frente. Lá no Chile, o Gabriel Boric foi eleito e já teve uma queda muito grande da popularidade. A Argentina vive uma situação muito complicada. Caso o ex-presidente Lula vença as eleições, ele vai herdar um país que economicamente vai estar cheio de problema. E em todos esses países tem um cenário de candidatos de extrema-direita bastante fortes. Como é que a senhora vê esse cenário?
Como é que a senhora acha que vai ser o futuro aí do continente nesses 4 anos? E se não tem o risco de essa onda de direita muito forte voltar aqui no futuro, mais forte ainda? Mas veja, essa onda de esquerda que tem passado pela América Latina, né, com esses governos do Chile, mesmo da Bolívia, né, o Equador, o Peru, enfim, é um sinal de que não há uma satisfação com os outros sistemas que têm vingado há bastante tempo nesses países, nesse subcontinente, continente latino-americano, o continente sul-americano, os países do sul, enfim. Há uma insatisfação em relação aos governos esses que têm hegemonia hoje, que têm um movimento crescente, né, de direita, né, mas que não está atendendo. Tanto é que quando acontece um candidato diferenciado e que tem uma história, esse do Chile é um rapaz jovem que tem uma militância estudantil, tem uma vice que é uma liderança dos movimentos sociais, do movimento popular de moradia. Quando surgem figuras que têm um histórico de luta e de compromisso com o povo, em geral eles passam a ter viabilidade numa eleição nesses países. Porque a experiência com o neoliberalismo que vige nesses países, né, não está atendendo às demandas básicas, essenciais, fundamentais de trabalho, de renda, sabe, de saúde, de educação, enfim. Então, é uma tentativa que se faz no sentido de acreditar em outro perfil de governante, né? Mas não significa que você altera a correlação de forças, né? Porque o povo, em geral, por omissão dos próprios partidos democráticos populares de esquerda, né, não impondera os setores populares, no sentido de sua organização, no sentido de sua consciência política, no sentido da sua participação política, do seu empoderamento. Esse é um grande defeito. Sem o poder popular, a proposta de esquerda democrática, popular, libertária, não se viabiliza, porque vai estar sempre condicionado pelos marcos do Estado capitalista neoliberal, né? Modelo Paulo Guedes, né? Que foi, inclusive, o mentor da economia chilena na época da ditadura militar, do Pinochet. Então, é esse o que está hoje no Brasil, desde o governo Bolsonaro. Enfim, é uma correlação de forças muito desfavorável, mas há espaço para que determinadas forças políticas, figuras políticas comprometidas na luta com a melhoria das condições de vida e os direitos da população trabalhadora, dos setores populares, para chegar a esse espaço de poder, que são insuficientes se não consegue ter a continuidade desse apoio popular na implementação de suas políticas. Mas é um sinal de que a direita não está tão instalada, tão estável, que ela não consegue se sustentar ao ponto de ter um jovem que se conseguiu eleger presidente do Chile, né, que tinha, inclusive, conquistado pelo povo a construção de uma nova Constituição, fez uma nova Constituinte coletiva, e hoje o marco constitucional do Chile é outro, passando pelas mãos do povo. Então, eu não tenho detalhes sobre a experiência do governo chileno, mas eu sei que tem dificuldades, mas chegou numa conjuntura, né, que explica o fato daquele jovem ter conseguido ganhar as eleições naquele país, né? Bramati, uma última perguntinha. Eu vou só pedir, deputada, para a senhora ser objetivo para a gente não estourar, mas dá tempo ainda um pouquinho. Uma resposta curta para uma pergunta complexa. Mulheres na política. Por que a gente ainda tem tão poucas mulheres exercendo cargos públicos? Tem um fator cultural, que nós não somos educadas e influenciadas nem na família, nem nas igrejas, nem nas comunidades, para exercermos o poder. E nós introjetamos uma compreensão equivocada sobre nós mesmos, né, que o poder é coisa ruim, e é bom que fique com os homens, porque são carreiristas, oportunistas, corruptos. E nós mesmos, até para justificar nossa exclusão, nossa falta de acesso ao poder, nós nos satisfazemos para dizer, não quero fazer política, porque deixa com os homens mesmo, que é tão sujo, é tão oportunista, é tão
corrupto, é tão... E aí nós dispensamos de nos lançarmos na política, nos capacitarmos a fazer política, disputarmos o poder, querer o poder para exercê-lo de forma diferente. Se for para reproduzir o modelo machista, patriarcal e dominador dos homens, deixa que os homens façam. Mas nós, mulheres, temos uma responsabilidade a mais. Quando eu era prefeito, eu precisava provar 10 vezes que eu era capaz, competente, para poder demonstrar que eu era capaz de governar. E muita gente perguntava, quem é que manda no governo? É você ou é secretário fulano de tal? Não acreditava que eu era, que dava as decisões, tomava as decisões. Evidente, de forma democrática, reunia semanalmente o secretariado, porque o secretariado era de altíssima qualidade, era um ministério que nenhum presidente da República teve na sua história de governo, né? Paulo Freire na educação, Mariana Chauí na cultura, Paulcinho no planejamento, só lembrando esses, além dos outros, e muitos mais que ficaram na ponta nas administrações regionais, que eram lideranças políticas populares, originárias do próprio comunidade onde estava. Então, veja bem, é preciso que as mulheres sejam formadas para a política, para elas se encantar com a política. Tem que se apaixonar pela política, sobretudo quem viveu sempre excluído da política. Você tem que se apaixonar, acreditar nela, né? E não só quando você ganha. A política é muito mais do que eleição e ganhar mandatos. A política é ter um sonho, mas um sonho que extrapola o teu tempo de vida. Senão você não se segura na prática política, que você perde sempre, né? Sempre lá no Congresso, a gente ficava até de madrugada, nós do PSOL, a gente chegava no final da madrugada obstruindo, tentando diminuir a maldade que se fazia ao povo naquelas aprovações. A gente dizia, lutamos como sempre, não lutamos como sempre, perdemos como... Não, perdemos como... Como sempre, lutamos como nunca. Lutamos como sempre, mas a luta continua. A gente se dizia nós mesmos, é esse o sentido da política como uma prática coletiva, como diz Hannah Arendt, né? O ato político é uma ação de sujeitos coletivos. A ação política é uma ação de sujeitos coletivos. Não individualmente. E o indivíduo não vai a lugar nenhum, não pode coisa nenhuma, não muda coisa nenhuma. Você tem que ter essa concepção. Então, a formação de nós mulheres, se queremos, de fato, entrar no mundo da política e fazê-lo de forma diferente do que fazem os homens, né? Para fazer igual não serve porque você é incompetente, porque os homens são muito mais competentes na prática, essa prática viciada da política, do que nós temos que marcar, sermos diferentes, né? Fazer uma política diferente, né? Na forma de exercer o poder, né? E de como colocar a serviço de quem esse poder. Não é a seu serviço, é a serviço dos apaniguados seus, né? E quando eu entrei na prefeitura, logo nos primeiros meses eu dizia, eu quero sair do governo com menos poder do que eu entrei, porque eu quero que esse poder que o povo me emprestou, me delegou, eu tenha distribuído, dividido e retornado ele para a fonte dele, que é o povo. Isso dá certo. E isso não desmerece um governo pelo fato de você distribuir esse poder e fazer com que o povo exercite esse poder, participando das decisões estratégicas, como as prioridades orçamentárias, o controle e fiscalização da ação de governo, enfim, sem cooptação. Não pode cooptar os movimentos populares em relação... Governo é governo, não pode cooptar com o partido não pode se fundir com o governo, são coisas distintas. E isso é uma renovação da política, uma nova forma de fazer poder, de fazer política. E nós, mulheres, temos que nos desafiar, sim. Para fazer igualzinho aos homens não vai acrescentar nada. Deputada, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui já. Foi um prazer receber a senhora aqui. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Mim, vocês são instigantes, são competentes, tá? Ajuda a gente a refletir. E é isso que a gente precisa da mídia, né? Para fazer chegar ao povo, para esse povo se empoderar e ser o poder que ele é, né? De fato. Mas de direito ele ainda não exerce esse poder. Eu acredito nisso. Queria agradecer também aqui ao Daniel Bramati, ao Arthur Rodrigues, que me acompanharam nesta entrevista, e agradecer a todos vocês que acompanharam mais essa entrevista do Amarela Zoner. Lembrando que esse programa é oferecido pela JHSF, que a gente volta sempre todas as semanas com um entrevistado diferente. Eu
Eu volto com vocês na semana que vem. Uma boa semana a todos e até lá. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe.